Minha avó Cristina foi pega em Paris e ficou presa... Acabou sendo pega. 14 anos. Ficou 14 anos presa. Nossa. Eu só fui conhecê-la aos 14 anos. 14 anos presa. Foi presa em 92, 93. Bum! Presa. Foi presa na Espanha, Paris. Ficou preso 14 anos. E aí minha mãe descobriu. Foi foda. Então minha avó, que é mãe do meu pai biológico, foi uma mãe. Foi assim, cuidou da minha mãe, cuidou de mim, cuidou da minha bisavó. Cuidou. E quando o meu padrasto chegou, que minha mãe conheceu meu padrasto, que eu chamo de pai, é meu pai. Meu pai, quando ela conheceu, ela também foi cuidar dele, queria tudo. E aí eu comecei a ter uma família, a verdadeira tradicional família brasileira, a família tradicional brasileira, com 6 anos de idade. 6 anos, assim, pai, mãe. Aí aos 7 veio meu irmão, João Pedro. Mas assim, até os 6 era muito conturbado, muito louco, assim, Dia dos Pais. E a relação com seu pai... Foi imediata, assim, imediata. Juro por Deus, Vilela, foi imediata. Eu chamava ele de pai do nada. A minha bisavó até se perguntava, você está chamando de pai, né? Eu falava, não sei, criança, eu acho que eu estava tão sedento por uma figura masculina, porque eu acho que vi os meus amigos com pais, né? Eu estava tão sedento, tanto que no primeiro dia, eu não posso fazer isso não, meu sono, mas no primeiro dia que eu estudei numa creche chamada Espaço Livre, e no primeiro dia de pais, que ele estava com a gente, eu convidei, a minha mãe falou, convida o Célio, né? Convida o seu pai para ir. Ela não falava, convida o Célio para ir. E aí eu convidei ele para ir. E aí eu falei para todo mundo que meu pai ia chegar. E aí foi muito louco, porque ele não chegou. E aí eu fui para um canto da escola no corredor e comecei a chorar. Aí quando eu vejo, ouço um barulho de tênis assim, quando eu vejo, é um cara perdidaço assim, procurando. Era ele, eu saio correndo. Tava com medo de... Aí eu pego ele, levo, ele ganha numa competição de vivo ou morto. Eu falo, é meu pai. Eu tava cedendo, ele é meu pai. Meu pai me adotou e eu fico imaginando, eu acho que ele vai fazer 50 alguma coisa. Quando ele resolveu adotar, ele estava adotando uma família. Assim, era uma mulher que ele amava, que ele já sabia que amava, uma criança que não era dele, mas que com certeza ele já sabia que amava, uma sogra, porque a minha avó fazia o papel da mãe, uma bisavó, uma família italiana, conturbada, que é causadora, treta. E esse é o homem da minha vida. Caramba. Esse é o homem da minha vida. O cara que olhou para tudo isso e falou, eu quero isso. Assim. Esse homem me fez. Assim. Esse homem me ajudou em tudo. Eu não seria nada se não fosse por ele, pelo meu pai. Sei que todo mundo fala do pai e tal, né? A gente não é nada sem pai, mas é que o meu pai mesmo foi tudo, cara. Falou, não, bota na escola, eu vou pagar e tá tudo certo. E a gente nasceu num apartamento pequenininho, coitado, e não tinha condições, ele não tinha, jovem, estava começando a vida, né, no mercado, e não tinha condições de assumir essa, e foda-se, vamos embora. E a mãe dele, que é minha avó, a avó Sônia, fez o papel de vó. Falei, é meu neto. Caramba, a família inteira, assim, cara, como eu sou privilegiado, cara. Que doido, eu tô Desculpa se eu atingir algum gatilho de quem está assistindo, mas eu preciso enaltecer essas pessoas, porque elas foram perfeitas, cara. As pessoas que escolheram ficar, né? Não é louco isso? E elas tinham a opção de não escolher. De não ficar. De não ficar. Elas tinham a opção de não ficar. Elas podiam escolher. Muito mais vantajosa na teoria. Muito mais, meu Deus. Ele estava com 30 anos, sei lá, ele estava começando a vida dele, morando sozinho. Pô, hoje em dia tem muita gente que fala, pô, eu não vou ficar com essa mãe aí, não. Eu não quero responsabilidade. Mano, quantas mães tomam todo dia no cu? Desculpa, não tem outra forma de falar. Quantas mães se fodem todos os dias porque o cara abandonou ela e não tem outra pessoa que tope participar da vida dela porque ela já tem um filho. Cara, meu pai, desculpa, ele é foda. Ele é o melhor, assim. Meu pai foi muito bom. A gente fez um episódio sobre pai, no Sobretudo, e cada um comentou sobre o seu pai. Eu conto essa história da creche, do Espaço Livre, que é o Dia do Pai. E meu pai nunca chorou na minha frente. Nunca. Nunca chorou. É incrível isso. Nunca. Meu pai hoje chora direto. Hoje. É isso. Mas quando eu era criança, cara, nunca. Ele vai desmentir isso. Ele nunca falou eu te amo, nunca me abraçou, aquele abraço tipo de pai. Meu pai é de outra geração também, muito mais velho que o seu. Sim. Nunca, cara. É muito louco, né? É o que a gente... E aí, o que eu faço? Eu tento fazer com meu filho
O máximo. Não, hoje ele com meu filho, o netinho dele adora e tal. Mas ele foi amolecendo por minha causa. Sim. Eu fui quebrando isso, entendeu? Exatamente. Porque era da geração dele. O pai dele também nunca falou com ele. Sim. Eu imagino que o meu avô Gui, que eu não tive muito contato, mas tive, deve ter sido desse tipo com ele. Porque tinha essa ideia... Era muito mais de trocar... Não, e tem ideia de não amolecer o moleque. Não, é um homem. É um homem tem forte. Que preparar o cara. Então não tinha esse negócio de ser doce. É louco isso. É muito louco, cara. E meu pai melhorou com o curso da PNL. Ele estava aqui falando, ele melhorou. Então. Ele já era bom, mas ele ficou muito melhor. Ele começou a falar muito mais. Ele perdoou. Ele era introspectivo antes? Ele sempre foi bom humor. Inclusive, ele me ensinou muito sobre humor. Assim, o mundo caindo e ele fazendo piada. O mundo caindo, dando merda pra caralho e ele fazendo piada. Sempre de humor. Tirar meu pai do sério é quase que impossível. Só eu conseguia. Isso te influenciou de alguma forma? Muito. O mundo tá caindo, eu tô de bom humor. Caramba. Não tá. O mundo tá caindo e tá tudo certo. Graças a Deus o mundo não cai mais. Mas o mundo várias vezes caiu e tá tudo bem, tá tudo certo, vai dar certo, vai estar tudo tranquilo. É o cara que me ajudou. Assim, o quanto eu sou grato a ele e minha mãe por ter escolhido certo, né? E ele ter escolhido a gente. E aí eu falo desse no episódio, eu choro, e eu falo que meu pai nunca chorou na minha frente. Mas teve 2 momentos que ele chorou. Que eu sei que a minha mãe falou. Não na sua frente? Não na minha frente. No dia que eu entrei no CQC, foi a minha estreia no CQC, que ele olhou pra televisão e começou a chorar muito. Puta, que legal. Minha mãe falou que ele chorava, não parava de chorar. Pra caralho. Foda, né? Porque eu fico imaginando, cara. É muito louco, cara. É muito foda. É muito foda, cara. E o dia que ele é apaixonado por Mortadela e Salaminho, do Ibanez. Tô ligado. E aí me chamaram pra dublar. E eu não contei pra ele. E aí levei ele no filme. Aí a gente viu o filme e ele falou, sabe quem tá fazendo a voz? Sou eu. E aí fiz a surpresa pra ele. Aí ele saiu do filme e foi chorar. Porque até brincam no podcast. Porra, ele estragou minha infância. Fudeu meu negócio. Foi foda. Essa meia aqui é pra isso, cara. É foda. É isso, tipo... Cara, como essas pessoas são importantes pra gente e fazem de tudo pra gente, assim. Mas me emocionou por causa disso também, porque tudo que eu fiz meio foi pra retornar o que meus pais fizeram pra mim.